A passagem está lá para repreender a igreja a respeito do mau testemunho público diante dos não crentes. E aí, a gente utiliza hoje para proteger quem causa mau testemunho da própria igreja. Vê se pode um negócio desse. E o que será que a gente pode aprender com uma história dessa? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, essa é a sua forma de ser parte um pouquinho desse espaço na internet. Se você gosta de Bíblia e de teologia, aqui é o seu lugar, e hoje a gente faz a nossa leitura com ela, a Bíblia 365, ou com ela, a Bíblia 365, os três algarismos aqui, 3, 6, 5, são por quê? Por causa do ano. Essa Bíblia ela sugere leituras para você fazer todos os dias do ano. E em um ano, se você seguir o que ela sugeriu, você terá lido a Bíblia inteira ao longo destes 365 dias. Quer participar dessa jornada? Eu te ajudo. Você faz a leitura, eu faço pequenos estudos com essas passagens sugeridas aqui no meu canal. Quer adquirir uma Bíblia 365 para ler a Bíblia inteira? Tem o link aqui na descrição. Eu vou ler um dos textos sugeridos para hoje na minha versão digital, 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto. No capítulo 6 eu vou ler a partir do versículo de número 1. Diz assim: quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Ou seja, tem aqui uma questão entre dois irmãos e Paulo está falando assim, cara, vocês estão levando essa questão para o tribunal, tem que resolver internamente, senão é um mau testemunho. Tá, sai do mundo do primeiro século, lá da igreja de Corinto de Paulo, vem para o mundo do século XXI. O cara lê essa passagem, sabe o que ele faz? Tem casos de crime dentro da igreja. Crime financeiro, falcatrua, abusos das mais variadas formas, assédios, crimes. Então o que ele diz? Não podemos levar isso para os tribunais. Temos que resolver internamente. Que papelão! Quem perpetra esse tipo de crime é quem é responsável pelo mau testemunho da igreja, que é o que Paulo está condenando aqui. O mau testemunho da igreja frente aos não crentes acontece porque vocês estão levando a coisa para o tribunal. E então você fala assim, vamos lá, vamos esconder o que a igreja faz. Será que é isso que Paulo está dizendo? Bom, era bom ter lido o capítulo 5, por isso que a Bíblia 365 diz para você ler na ordem sequencial, porque no capítulo 5 a gente tem um escândalo desse, e o que Paulo diz não é para esconder debaixo do tapete, não. Não é para resolver entre irmãos, não. É quem faz esse tipo de coisa, quem está cometendo um crime que qualquer ímpio é capaz de identificar que é crime, esse daí você exclui da igreja, não tenha mais comunhão com ele, entrega o corpo para Satanás, para quem sabe a alma ser salva no dia final, quem sabe ele se toca, exclui da igreja. O capítulo 6 vem então, depois de Paulo já ter falado sobre isso, e ele diz, olha, e tem outras questões, e vamos ler o versículo 2 que vai ficar claro. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Ou seja, aqui Paulo está se referindo a pequenas causas, que vão ficar claras aqui que tipo de pequenas causas são essas. Não está falando de crime, não está falando de coisa grave, está falando de pequenas causas. Você que usa esse tipo de capítulo, esse tipo de versículo, para defender que pessoas que cometem assédio, abuso, coisa do tipo, não sejam expostas, não sejam entregues às autoridades, vai falar para o marido dessa esposa que sofreu assédio dentro da igreja? Vai lá falar para esse marido?
Olha, esse caso da sua esposa é uma pequena causa. Vai falar pro pai dessa moça. Tá chorando por coisa pouca. Para de mimimi. Isso é coisa pequenininha. Vai lá. Tá feito o convite. Vai lá falar pra ele. Isso é coisa pequena, porque essa passagem está falando de pequenas causas. Portanto, se você tem a coragem de esconder crime de irmão, porque tem que ser julgado internamente, por causa dessa passagem, então você tem que ser corajoso o suficiente para dizer para a vítima, para os pais da vítima, para o marido da vítima, que essa causa é pequena, que ele não devia estar de mimimi. Tem essa coragem? Se tiver essa coragem, também é uma pachorra de tirar o texto bíblico totalmente do seu contexto, né? Porque eu já te disse. Então, assim, gente, tá numa igreja dessa com um abusador? Vaza, vai para outra igreja. Isso não é a igreja de Jesus Cristo, cara. Quer dizer, tem gente de Jesus Cristo ali, existe igreja invisível de Jesus Cristo ali, muito provavelmente, mas quando eu digo que não é a igreja, é a instituição que tá aí, essa comunidade local, a liderança, tá pisando na bola muito forte. E você não vai perder cobertura espiritual, tem vídeo aqui no canal alertando para isso, tá? Não vai perder salvação. Simplesmente vaza da linha. É o único conselho que eu posso dar para você. Procura uma comunidade saudável, porque essa não está obedecendo os padrões bíblicos de estabelecimento de uma comunidade. Agora, vamos ver o que é pequena causa de verdade aqui, porque vai ficar claro no texto. E esse é outro motivo pelo qual eu tenho uma certa birra com decorar versículos isolados como se isso fosse educação cristã. Para educação infantil, decorar versículos até ok. Agora, você que já é uma pessoa mais madura, aqui no meu canal, a faixa etária média é entre 25 e 45 anos. Claro, tem aqueles mais novos, tem também aqueles mais velhos, mas estou falando majoritariamente com adultos aqui. Você é capaz de ler um texto mais longo do que um versículo. E o texto mais longo, ele te informa a respeito do contexto literário mínimo daquela passagem. Então, versículos isolados, eles são problemáticos. Leia a passagem toda, entenda o contexto da passagem, e aí, se quiser decorar o versículo, porque isso será útil, saber de memória, e é bom, aí sim, aí decora o versículo, tá? Vamos ver que pequenas causas são essas, porque vai ficar claro no texto aqui. Versículo 3. Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos desta vida? São desentendimentos. Que tipo de desentendimentos? Versículo 4. Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Nem deveria existir. Nem deveria existir é um parênteses meu. Não está no texto aqui. Vamos lá? Por que não aceitar a injustiça sofrida? Vai lá falar isso para o pai de uma vítima de abuso. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Pequenas causas, não é abuso. Por que não arcar com o, palavra-chave aqui, prejuízo? Pequenas causas em negócios. Pequenas causas em transações comerciais. Pequenas causas financeiras. É disso que Paulo está tratando aqui. Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Então, se você tem um problema de grana com um irmão, resolve isso internamente, não precisa processar o cara. Se você está processando alguém por causa de grana, e esse cara é teu irmão na fé ali, isso é um sinal que a comunidade de fé já está sofrendo bastante. Esse é o argumento de Paulo. Essas são as causas menores. Esse é o problema que está aqui. Não é crime. São desentendimentos. Desentendimentos, conflitos legais, menores, que envolvem business, grana.
É disso que essa passagem trata. Por que não simplesmente deixar acontecer? Ah, mas ele se deu melhor do que eu. Pois é. É isso. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Considere a hipótese de comprar o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, que está aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.